Nunca ore por medo, ore por fé. A Bíblia nos orienta a orar por fé e jamais por medo. Na verdade, tudo o que fazemos, se não é pela fé, se constitui pecado. Romanos 14:23b. Tudo que não é de fé é pecado. Quando uma pessoa não compreende o que Deus fez por ela, o propósito da bênção é perdido. O milagre não é um fim em si mesmo, mas o começo de uma vida marcada por vitórias, porque alguém entregou o viver a Cristo. Se você não entender a razão do prodígio divino, não compreenderá por que Deus age de determinadas maneiras e, consequentemente, não receberá outras bênçãos. Se você orar por fé, poderá fazer com que Deus mude os planos dele. Ezequias não compreendeu. A Bíblia fala de Ezequias, o qual é considerado um dos melhores reis de Judá. Temente a Deus, governou o país quando a fé parecia ter se acabado. Ele foi usado pelo Senhor para restaurar a comunhão entre o povo e Deus, incentivando o estudo das Escrituras. Ezequias entendia que, se as pessoas compreendessem a palavra de Deus, as pessoas adquiririam fé e se chegariam ao Senhor, e foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, Ezequias promoveu obras importantes, como construir um aqueduto. Ezequias esteve doente, mas milagrosamente foi curado por Deus. Isaías 38, 1b ao 5. Após isso, o rei Ezequias recebeu a visita de ilustres do reino da Babilônia e mostrou aos estranhos todas as suas riquezas, absolutamente tudo o que possuía. Isaías 39. O resultado foi que o Senhor Deus disse por intermédio do profeta Isaías, que no futuro a Babilônia tomaria todo o reino de Israel. Ezequias se arrependeu e o Senhor lhe concedeu que essas desgraças futuras não acontecessem no seu tempo, mas somente durante o reinado dos seus descendentes. Nas orações de Ezequias fizeram como que Deus mudasse seus planos. Entretanto, o rei não compreendeu a razão dos milagres que o Senhor operou. Em vez de glorificar a Deus, procurou se enaltecer e a consequência disso foi o cativeiro de Israel na Babilônia alguns anos mais tarde. Os discípulos também não compreenderam. Marcos 6, 51 e 52. E subiu para o barco com eles, e o vento se aquietou, e entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os discípulos não compreenderam o milagre da multiplicação, e podemos comparar tal reação ao que acontece hoje. Muitos indivíduos não entendem porque, em determinados dias, Deus fez com que ligassem o rádio ou a TV para ouvir uma música ou uma mensagem, porque alguém lhes deu um folheto no qual estava escrito: Jesus o ama e quer solucionar o seu problema, ou porque alguém telefonou, insistindo para que fossem à igreja. Tais pessoas não percebem a visitação do Senhor, a qual daria início a uma série de milagres, de atos de Deus para preservá-las, e, por não ouvirem a palavra de Deus, hoje estão sofrendo. Depois daquele grande milagre da multiplicação dos alimentos, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que fossem ao barco e passassem para outra margem do lago da Galileia, onde ficava o povoado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Muitos hoje são chamados por Deus, ouvem sua voz, aceitam o Senhor Jesus como Senhor, mas, de repente, o vento, que são as lutas, sopra forte e as coisas começam a dar errado. Então algumas pessoas se desesperam, dizem que a situação não tem jeito, que não conseguirão resolver o problema. Quem havia obrigado os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado? O próprio Senhor Jesus. Marcos 6,45. Assim sendo, vento algum, por mais infernal que fosse, poderia submergi-los. Por quê? Porque estavam obedecendo à voz do Senhor. Quem obedece à palavra de Deus chegará ao outro lado, que são as promessas. Entretanto, quem não o faz, ou começa a obedecer, mas logo se esquece da voz, terá sérios problemas. O vento que está açoitando o seu barco não fará você naufragar, se estiver obedecendo à palavra do Senhor Deus. Acorde, não ore por medo, não faça o Senhor mudar o plano dele para a sua vida. Ore por fé. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus lhe deu uma missão, Deus tem um propósito e quer passar adiante de você, preparando o terreno para que você obtenha sucesso. Por isso o Senhor Deus afirma: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. O pai também disse a Josué, Josué 1:5: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:9: não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você gritar de medo diante da dificuldade, o diabo perceberá isso e ganhará terreno, em vez de agir com medo em frente com a palavra de Deus, e a palavra te dará a vitória. Não ore por medo, ore por, e com fé, repreendendo o inimigo em nome de Jesus, pois a Bíblia garante. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A fé não é um desejo ou uma vontade, a fé é a certeza, a convicção que vem ao nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, o Senhor Jesus nos dá a vitória, mesmo em meio a um vendaval, que são as perseguições e aflições, nós triunfamos em nome do Senhor Jesus. O que você fará a partir de hoje? Deixará que o inimigo o engane e roube a sua bênção? Não. Ore por fé.
Levante a cabeça, porque você há de vencer. Deus está do seu lado. Agora, haja o que houver, aconteça o que acontecer, se mantenha firme. O Senhor tem um grande sonho para a sua vida, não frustre ao Senhor. O Senhor concede a todos nós o privilégio de sermos participantes de sua obra, então não sejamos covardes. Tome posse da vitória hoje e seja feliz.